ouvir duas palavras do Chico Alencar, que nos deu a honra de trazer aqui. Para ele, lá em Brasília existe uma frente para a tuberculose, ele pode nos ajudar um pouquinho, o que ele... Pode nesse mesmo, pode nesse. O que ele pode nos dizer rapidamente, agradecendo a presença dele, sobre a questão política em relação a essa doença, que é uma doença social. Obrigado, vereador Paulo Pinheiro, companheiro, colega, irmão de tanta história. A todas as componentes, vou falar no gênero predominante da mesa e aqui do plenário, meu bom dia. Eu fiz questão de passar aqui espremidinho, nos poucos dias que passo no Rio de Janeiro, para me nutrir da realidade, porque às vezes aquele prédio do Congresso Nacional, lá no Planalto Central, no plano que alguns chamam de plano Pilatos, no Distrito Federal, nos isola muito do Brasil real. Então, ir ali onde o nosso povo, a nossa gente vive, sofre, luta, sonha, é muito importante. A Câmara Municipal nos dá esse vínculo muito mais fortemente do que a Câmara Federal, mas é importante estar lá também. É interessante perceber que a tuberculose, ela acaba sendo uma doença, um mal, que é bem a cara do Brasil. Ela é uma doença típica da desigualdade social. Os dados que o vereador Paulo Pinheiro apresentou mostram isso. Na Rocinha, a incidência é muito maior do que em São Conrado, no Leblon. Lá em Bangu, a incidência é maior em Jericinó do que em outras áreas do bairro e da própria Zona Oeste. É uma doença social da pobreza, que já devia ter sido erradicada. A ciência humana, tão negada nos últimos tempos, tem modos e meios de superar isso, e ainda assim não. Agora, o paradoxo maior é o Rio de Janeiro, está aí no topo dos casos e da letalidade dessa doença, equiparado com o Amazonas. Não é cabível, não é aceitável. Outra questão também, eu prestei bem atenção e me chamou a atenção, onde mesmo em áreas pobres, de moradia, sem a infraestrutura adequada, você permite mais a entrada do sol, o arejamento, a incidência da doença diminui. Portanto, é uma doença também que tem a ver com a nossa crise ambiental, fora toda a cobertura de saúde, preventiva, curativa. Eu tenho muito orgulho de ser autor dessa lei, coautor com muitos outros, liderada pelo Paulo Pinheiro, que estabelece o Plano Municipal de Combate à Tuberculose. É preciso, esse é o desafio do Brasil, descer do discurso para a prática, do papel para a vida. Eu vou depois, eu tenho outro compromisso agora na Alerj, depois vou lá no nossa prestação de contas no Buraco do Lume, inclusive levando algumas cartilinhas dessa, da Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose, porque a gente precisa envolver o povo nisso, né? Não basta constatar, diagnosticar, analisar, que é fundamental, mas é preciso também envolver a população nesse combate, ter a importância de políticas de saúde pública, com participação popular. Eu acredito que uma audiência como essa ajuda nessa direção. Não é pedir muito, né? A gente, assim como quer que nenhum brasileiro mais passe fome, fique subnutrido, não é pedir muito que ninguém mais seja acometido de tuberculose e suas sequelas. Na minha infância, não vou nem falar quantas décadas foi isso, eu convivia com a tuberculose do meu lado, porque no final da rua que eu morava, na Tijuca, Rua Henrique Fleury, tinha uma comunidade de calceteiros, trabalhadores da prefeitura, que foi crescendo, se favelizando até, eram casinhas humildes, mas eu perdi, que me lembre, o Jorge, o Miguel e a Antônia, 3 amigos de infância, não por acaso, todos negros, todos pobres, de tuberculose. Era uma doença meio fantasmagórica, lá nos anos 50.
pois ela continua aí. É inaceitável, inadmissível, não é digno. Inclusive o Rio de Janeiro, a capital, tendo a maior incidência do Estado, que é uma das maiores do Brasil, nos desmoraliza quando a gente fala de cidade maravilhosa. Quem olha aqui fora o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara, muito poluída ainda, as nossas belezas naturais, vê a contradição entre a ocupação humana e nossas mazelas e o sítio terráqueo em que vivemos, tão bonito, né? Vamos fazer coisas bonitas também para a nossa vitalidade. Muito obrigado, desculpe, eu tenho que sair, vou pegar depois no YouTube a fala de todas vocês, tá bom? Muito obrigado, vamos em frente, estou às ordens lá em Brasília, viu? Podem me cobrar, como diz o Lula, a gente tem que cobrar.